E uma lei promulgada há 12 anos representa um dos maiores avanços do Brasil pela segurança no trânsito. Desde o ano de 2008, não há qualquer tolerância em relação ao consumo de bebidas alcoólicas por motoristas. De lá para cá, a chamada Lei Seca contribuiu para salvar milhares de vidas, além de promover a maior conscientização das pessoas no trânsito. A lei aplicou tolerância zero para motoristas que dirigem sob efeito do álcool. A Lei Seca completa 12 anos, com redução significativa de mortes no trânsito, segundo dados governamentais. Na avaliação deste policial militar, a Lei Seca regulou o assunto no país. A Lei Seca foi uma lei que surgiu devido ao clamor popular, porque antigamente o pessoal bebia, pegava a direção do veículo e acabava que não dava em nada. Muitas vidas foram ceifadas referente a isso e a população provocou o governo, o Estado, que criou uma lei mais rígida. A Lei Seca realmente ela inibe muitas pessoas a fazer o uso de bebida e dirigir o veículo. Até porque os maiores autores nesse crime normalmente são pessoas de bem, o trabalhador, o cara que vai na festa de 15 anos da filha dele, e que, acabando ou não, eu não sou bandido, realmente, mas ele acaba cometendo um crime. E esse é um crime, às vezes, que pode trazer uma série de consequências para a vida de outras pessoas, inclusive a dele. As pessoas sentem a diferença de ter que pagar uma multa no valor alto como é, e mais de R$2.000 a multa, cerca de R$2.000 a multa. E, além disso, se a pessoa for presa, ela tem que pagar a fiança. A fiança é em dinheiro vivo. Às vezes, muitas vezes, 1h da manhã, quem tem R$5.000 guardado em casa? Pouquíssimas pessoas têm. Então, se a pessoa não pagar a fiança, que a fiança vai de um salário até tantos mil-reais, se a pessoa não pagar, ela vai presa, para a cadeia mesmo. Então, isso inibe muito o cometimento desse crime. Além disso, antigamente só havia táxi, uma coisa ou outra, meio de locomoção. Hoje não, hoje há os aplicativos, né? Vários aplicativos de transporte. Então já facilita muito a vida das pessoas para não beber e dirigir. Mas qual é o real efeito do álcool no organismo humano? Será verdade que após o consumo o corpo humano elimina o álcool em 2 horas? Independente de quantidade, o álcool é uma substância tóxica e ele vai precisar ser eliminado. Quando a gente pensa nesse processo, então, de eliminação desse álcool, a gente vai estar pensando no metabolismo do fígado, metabolismo hepático, onde lá existe, então, um complexo de enzimas e essas enzimas, então, vão atuar nessa detoxificação. Então, por isso que existe uma grande preocupação em torno do fígado quando se fala em álcool, em excesso do consumo de álcool. A gente sabe até que em casos mais graves, né, esses etilistas crônicos, né, podem vir a desenvolver, por exemplo, uma cirrose, porque o álcool ele possui então uma atuação muito grande no fígado. Existe uma expectativa de que uma pessoa de porte médio, que seria uma pessoa de aproximadamente 70 quilos, 1,70 m de altura, que após 2 horas ela consiga eliminar uma dose de álcool. Só que isso depende de muitos fatores. Então, existe uma diferença nessa metabolização entre homens e mulheres. Homens têm esse complexo enzimático hepático mais ativado. Então, essa metabolização ela é mais rápida do que para mulheres, né? E depende de uma série de questões também. Então, essa pessoa está consumindo água junto ou não está, o quanto de álcool ela bebeu, porque aqui a gente está falando em uma dose. Mas se a gente estiver pensando, por exemplo, às vezes uma pessoa que consumiu aí cerca de 10 latas de cerveja, essa pessoa ela só poderia pensar nessa eliminação do álcool aí depois de 12 horas ou até mais do que ela parou aquele consumo. Hoje, o condutor embriagado que é abordado pela fiscalização é impedido de continuar na direção do veículo, além de ser preso e pagar multa pesada. Mas o ideal mesmo é que todos os motoristas tenham consciência cidadã ao transitar pelas ruas, avenidas e rodovias do país. A gente tem alteração de reflexos,
alterações motoras, e tudo isso, numa fração de segundos, pode provocar um acidente, pode destruir a vida, não só daquela pessoa que está no volante, mas como quem está trafegando por ali também. Então, álcool e direção, não. O que tem que ter mesmo é mais uma conscientização das pessoas, porque muitas pessoas dirigem embriagado e não sabem as consequências. Então, acredito que, como a mídia faz, de mostrar mais do que acontece, a pena, o valor da multa, eu acho que tem que ter uma conscientização maior, inclusive nas autoescolas, um trabalho a longo prazo. Não chegar na pessoa e a pessoa descobrir o valor da multa, as consequências na hora que ela for pega. Mas sim um trabalho nas escolas, um trabalho em autoescolas, um trabalho em faculdades, universidades, que já conscientiza as pessoas das consequências daquilo. O projeto que instituiu a Lei Seca foi aprovado em 2008, por isso está completando 12 anos. Mas somente foi 4 anos depois, a partir de 2012, que ela passou a vigorar com a tolerância zero para o consumo de bebidas alcoólicas por motoristas.